Olá, bom dia a todos e todas que nos assistem nesta manhã de domingo. Eu sou o pastor Irênio Silveira Chaves e este é o programa de estudo bíblico à distância da Igreja Batista da Orla Oceânica. É um prazer estar com você, é um prazer estudar a Bíblia junto com você, um projeto que já está no ar há quase 4 anos e que tem abençoado a vida de muitas pessoas. Espero que também faça bem para você, para sua família, para sua igreja, para o seu projeto de vida, porque é para isso que a gente estuda a palavra de Deus, para abençoar a nossa vida. Nós estamos estudando o Evangelho de Lucas, que para nós é uma porção do Novo Testamento que fala muito sobre o cuidado de Deus sobre a vida humana. Por isso que nós estamos chamando o Evangelho de Lucas de o Evangelho do Cuidado. A gente vê Jesus ali agindo, falando, dando mensagens, exortando, cuidando de pessoas. Tudo sobre o cuidado divino sobre a vida dos outros, mas também, acima de tudo, uma preocupação para se criar uma espiritualidade do cuidado, que é essa a ênfase de que nós estamos procurando. Nós estamos interessados em construir uma espiritualidade do cuidado e estamos chamando você para tomar parte desse projeto. Bom, gente, a nossa aula você já sabe como funciona. Ela funciona da seguinte maneira: nós temos um material de estudo que está disponibilizado no nosso blog, você pode acessar lá. Lembrando que a apostila que nós produzimos para esse estudo está sendo escrita a cada aula nova. Então, você que nos assiste ao vivo, você que nos acompanha, saiba que você precisa ir lá de novo para baixar a apostila nova e ela já está atualizada com a aula de hoje. E fique à vontade, porque ela é gratuita, ela é um presente da nossa igreja para você. Garanto a você, foi escrita com muito carinho, com muito interesse, de que você aprenda mais. Essa é a minha vida, eu vivo para isso. Eu dediquei toda a minha vida para estudar o Novo Testamento, estudar as Escrituras e trazer as lições da Bíblia para a nossa vida diária, numa linguagem simples, acessível. Espero que ajude você também a conhecer um pouco mais da palavra de Deus. Eu vou colocar agora aqui a nossa apresentação, que também você sabe que é assim que a gente funciona. Nossa aula ela é acompanhada do texto, que fica logo aqui do lado para que você possa acompanhar. Então, acompanhe a gente aí, se você não tem esse material de estudo ainda e dispor, você não tem condições de usar os dois ao mesmo tempo, acompanhe a gente aí nesta série de reflexões que vamos fazer daqui para frente. Se você quiser, pode ter um exemplar da Bíblia ao seu lado. Você vai poder acompanhar também nos textos do seu exemplar da Bíblia aquilo que nós estamos falando aqui, verificando na sua Bíblia se é assim mesmo que está escrito. Vamos então passar para a nossa apresentação da aula de hoje. Bom, o curso chama-se Lucas, o Evangelho do Cuidado, por uma espiritualidade do cuidado. Estamos fazendo isso já há algum tempo, já você que nos acompanha. Esse é um dos estudos mais longos do nosso programa de estudo bíblico à distância. Você encontra outros lá no nosso blog, você pode dar uma espiada lá no nosso blog, na parte de estudos, e você vai ver que tem estudos temáticos, estudos bíblicos, tem apostilas para todos eles e tem videoaulas gravadas nas playlists do YouTube para todos eles. E tudo gratuito, você pode acessar e estudar a palavra de Deus a hora que quiser, o tempo que quiser, com uma possibilidade de você ter um excelente material de estudo. Falo isso sem vaidade, tá bom, irmãos e irmãs? Sem vaidade nenhuma,
porque eu me preparei para isso, eu estudo para isso, eu me especializei para isso, estudei grego, fiz mestrado, fiz doutorado para isso, para servir. E eu tento oferecer o melhor que eu posso produzir. Bom, eu vou falar como John Kennedy. Se o que eu não fiz foi o melhor, era o melhor que eu podia fazer. Isso eu garanto. Os estudos que estão lá são os melhores que eu poderia escrever. E sem contar o fato de que eu escrevo aí há mais de 30 anos, fazendo estudos bíblicos para a igreja, para editoras, para programas de estudo bíblico da denominação. Quem me conhece sabe que eu sou dedicado a fazer isso e quero passar aí o resto da vida fazendo isso, que é o que eu sei e é o que eu gosto de fazer. E espero que isso abençoe você e a sua igreja. Bom, sem mais demora, vamos falar um pouquinho sobre a nossa lição de hoje. A nossa lição de hoje já é de número 19, sinal que tem aí 18 para trás. Se você perdeu, pode acessar a playlist no nosso canal do YouTube. Todas as aulas estão gravadas. E vamos falar hoje sobre o cuidado com o futuro. Jesus se preocupando com o futuro. O futuro virá. Ele está aí às portas, não é? Então, como é que a gente se prepara para ele? Como que a gente vê o futuro? Há muitas pessoas que veem como uma tragédia, como um fim. Há outros que veem como esperança, como expectativa. Como é que você vê o futuro? O que é o futuro para você? Como você encara o futuro? De uma visão pessimista, trágica, fatalista, final? Ou com uma visão otimista, voltada para a esperança, voltada para a confiança de que o melhor de Deus ainda está por vir. É isso que Jesus vai cuidar nesta passagem que vamos ler. Vamos encontrar aqui então o versículo para nos estimular a pensar sobre isso. Então se verá o Filho do Homem vindo numa nuvem com poder e grande glória. Essa é uma das passagens bíblicas, é um dos versículos bíblicos que eu mais gosto de lembrar quando a gente fala de escatologia. Você já ouviu falar de escatologia? Então, a nossa aula de hoje é sobre escatologia. Fique com a gente até o final e você vai aprender muita coisa sobre escatologia com a gente. Eu gosto de pensar em escatologia não pelas coisas mirabolantes, estratégicas, de gente falando que vai ser assim, que vai ser tragédia, que o céu vai cair, que as estrelas vão cair, que não sei o quê. Eu não gosto disso. Não gosto de falar dessas coisas, porque essas são especulações de interpretações bíblicas que muitas vezes são anacrônicas, que não tem nada a ver com a nossa realidade. Nós estamos vivendo um dia a dia que nós precisamos de uma palavra que nos console, que nos encoraje, e essa talvez seja a palavra de Jesus mais abençoadora para quem espera algo para o futuro. E Jesus fala que no futuro, olha que coisa linda, meu amado irmão, minha amada irmã, no futuro ele virá numa nuvem com grande poder e glória para se encontrar conosco. Isso não é bacana? Você não gosta de pensar nisso? É um dos meus desejos. Se há alguma coisa que eu gostaria de ver nesta vida, é ver Jesus vindo com poder e glória buscar a sua igreja, buscar aqueles que são seus, se encontrar conosco. Olha, gente, eu acho que eu não vou ter tanta emoção para suportar isso não, mas vai ser uma coisa linda de se ver, vai ser maravilhoso. Adoraria ver isso. Eu sei que eu vou ver, eu sei que você vai ver também. Se você não puder ver com estes olhos que você possui hoje, você poderá ver futuramente, lá quando você estiver nas mansões celestiais, junto com Jesus, vindo ele chegar aqui para buscar aqueles que estão. Eu tenho essa esperança. Esse versículo mostra que a visão do futuro ela não é pessimista.
ela não é trágica, ela não fala de um fim cabal, mas fala de uma nova vida, de um novo tempo, de uma nova era que Jesus virá para poder inaugurar com aqueles que são seus. Isso é escatologia. Isso é escatologia. Escatologia não é falar de milênio, nem essas coisas. Não. Pode até ter essas coisas que a gente precisa interpretar melhor, mas eu não quero discutir isso aqui. Eu quero falar é dessa esperança, que é disso que Jesus está falando para os seus discípulos. Então, a nossa aula de hoje vai pegar lá no capítulo 21 de Lucas. Vamos do verso 5 ao verso 38. É quase o capítulo todo, nós vamos até o final do capítulo 21. Então, a nossa preocupação vai ser com essa ênfase sobre o futuro. Como que Jesus trata do futuro? Como que ele aborda essas previsões, essas predições que as pessoas costumam fazer na passagem de ano, né? Todo final de ano, começo de ano, sempre alguém faz algumas predições do que vai acontecer, de quais são as tragédias, quais são as estratégias econômicas que vão dar certo, quem vai morrer, vai morrer celebridade, vai morrer autoridade pública, vai nascer gente. Isso é do dia a dia, né? Fazer esse prognóstico do futuro é algo que qualquer um pode fazer. Qualquer criança pode imaginar que no futuro, no começo de um novo ano, no começo de uma nova era, vão acontecer situações que acontecem sempre. Guerras, tempestades, tragédias ambientais, etc. Isso é da nossa convivência, do tempo que nós vivemos. Tudo bem, eu concordo com você que está aí pensando, mas as coisas estão ficando graves, os furacões. Mas é porque a gente tem mais gente morando no mundo, né? A gente tem uma tempestade hoje num lugar superhabitado, produz uma tragédia muito maior do que se fosse numa outra época em que morasse menos gente, não é verdade? Então a gente tem que guardar as devidas proporções para a gente entender esse problema das previsões do futuro. Mas Jesus não fala sobre isso, ele não está preocupado com isso. Jesus está preocupado em que a gente precisa se empenhar para a construção de um mundo melhor. Como que vai ser o futuro? Não sei, ninguém sabe, gente. Quem é que pode adivinhar o futuro? Quem é que pode escrever? Só Deus quem sabe. Jesus disse isso lá em outro evangelho, né? Ele disse que só o Senhor sabe o dia e a hora. Ninguém sabe. Ninguém pode prever, ninguém pode descrever isso. Então eu acho que é uma falácia as pessoas que ficam tentando predizer como é que vai ser, como é que serão os eventos escatológicos, por mais que sejam intérpretes de uma Bíblia, sigam uma certa hermenêutica, mas isso não cabe no que diz respeito a uma vivência de fé. O que nós temos que nos preocupar é com o fato de que o mundo que nós vamos viver até acontecer o evento da segunda vinda de Jesus seja um mundo melhor para se viver. É possível termos um mundo melhor para se viver? Jesus ensina que sim. É possível a gente viver bem até a sua volta. E o cristão é aquele que tem seus olhos nas infinitas possibilidades do futuro, sem se descuidar da sua realidade presente. Essa é a característica da mensagem escatológica de Jesus que Lucas registra. A teologia e a filosofia chamam as investigações a respeito do futuro de escatologia. Preste bem atenção, gente. Escatologia não é só um tema teológico, ele também é filosófico. Ele também é hermenêutico. Há uma ciência escatológica sendo trabalhada também na filosofia. Essa palavra vem do termo eschaton, que é uma palavra grega que quer dizer último.
Muitos associam a escatologia a fenômenos catastróficos relacionados ao fim do mundo. Que é o que eu acho um equívoco muito grande. Você examinar a escatologia bíblica para ficar procurando as catástrofes, as tragédias que estão sendo ditas e você interpretar literalmente elas como se fossem tragédias cabais, finais. Não, meus irmãos, minhas irmãs, acreditem nisso. Eu estou dizendo aqui uma coisa que é resultado de muito tempo de pesquisa. A escatologia se refere ao nosso estado último em relação ao cuidado de Deus. É como você vai estar naquela época em que Jesus vier se encontrar com você. Então, como é que a humanidade vai estar? Como que a sociedade vai estar quando o Senhor vier buscar o seu povo? É disso que estamos falando. Eu me lembro quando era muito jovenzinho, recém-convertido, e um pregador veio falar sobre a segunda vinda de Jesus. Estávamos todos preocupados na igreja para se preparar para o fim do mundo. Era assim que a igreja, muitos crentes ensinavam na igreja. E aí veio um pregador lá de um seminário no interior de São Paulo, veio para a nossa igreja para pregar uma mensagem sobre o fim do mundo, a volta de Jesus. E ele disse: olha, Jesus pode voltar de duas maneiras para nós. A primeira é a que eu gostaria de ver, disse o pregador, que é Jesus vindo nas nuvens. Eu adoraria ver isso. A segunda é quando a gente vier a falecer. Porque quando a gente vier a falecer, ali já é a segunda vinda de Jesus para nós. Ali a gente já se encontra com Jesus. Ali a gente já vai viver de forma atemporal aquilo que o Senhor tem preparado para nós. Eu achei isso significativo demais. Eu disse, gente, eu vou parar de fazer nó na minha cabeça com isso e vou pensar desta maneira, porque é assim que a Escritura nos orienta. Aliás, aqui no nosso estudo bíblico à distância, o primeiro curso que ministramos foi sobre o livro do Apocalipse. Se você quiser fazer esse estudo, dá uma olhadinha lá, é um estudo longo. Tem a apostila também no nosso blog. Você pode dar uma olhada e você vai entender o que eu estou dizendo aqui. A gente falar de escatologia, a gente não está falando de tragédia, a gente está falando de esperança. A escatologia se refere ao nosso estado último em relação ao cuidado de Deus sobre a humanidade. Jesus aponta para essa condição última, não como um fim trágico, mas como o começo de uma época dominada pela graça plenamente. Então, se a escatologia aponta para uma condição última, isso é sinal que eu estou vivendo a condição penúltima. Eu ainda estou nesta antecipação daquilo que ainda virá. Ainda virá. Então a gente precisa estar bem atentos para esse detalhe. Essa condição última implica uma condição penúltima, que inclui muitas vezes o sofrimento, a morte, a dor. Essa é que nos preocupa. E nós estamos nela. Nós estamos vivendo essa condição penúltima. Guerras, rumores de guerra, fome, pestes. Isso aí é coisa da vida desse tempo presente e que nos afligem. E é disso que o Senhor quer falar. Ele quer dizer que Deus está cuidando da gente nesta condição penúltima, porque a condição última já está preparada. Ele já sabe para onde a gente vai. Ele sabe qual será o nosso fim. E o nosso fim é junto com ele na glória celeste. Amém? Dá um glória a Deus aí, meu irmão, minha irmã. Então, essa condição penúltima é a que precisa do cuidado de Deus.
essas realidades não são condições finais. Toda a tragédia humana não é o nosso fim. Nosso fim não é esse. Amém? Eu acredito assim, tá bom, gente? Se alguém pensar diferente, pode colocar aí nos comentários e eu vou dialogar com você com muito amor e carinho. O Evangelho de Lucas apresenta então parábolas, advertências, ou que eu vou chamar aqui, já utilizamos essas ideias quando falamos do Sermão da Planície, aforismos e discursos que Jesus elaborou a respeito do futuro. O conteúdo comum a essas abordagens está relacionado com a concepção judaica a respeito do destino humano. Deus tem um destino para nós e esse destino é irremediável, ele não tem como escapar dele. Se Deus definiu dessa maneira, você pode fazer o que for, Deus está no controle dele e o propósito dele vai se consumar lá no final. Para os judeus, a história caminha para um propósito final. E esse propósito final, os profetas, principalmente os profetas menores, chamavam de o dia do Senhor. O dia do Senhor vem. O Sofonias, por exemplo, fala muito sobre o dia do Senhor. Fala que é um dia de dores, um dia fatal, um dia de lutas, um dia de sofrimento. E Deus, então, neste dia, vai definitivamente intervir na história humana e inaugurar um novo tempo marcado por sua presença definitivamente entre o seu povo. Isso eram os judeus que acreditavam, tá bom, gente? Os judeus tinham essa esperança escatológica. Essa esperança escatológica estava ligada à vinda do Messias. O dia do Senhor e a promessa do Messias, na perspectiva judaica, estavam interrelacionadas. Então, trata-se de uma era messiânica de paz e de prosperidade para toda a humanidade. O judeu não acreditava, ele não ensinava uma promessa escatológica de tragédia final, e sim, após as lutas, as tormentas, viria então a paz e a prosperidade para toda a humanidade. E o Evangelho de Lucas, então, demonstra que esse tempo messiânico que os judeus acreditavam se realiza na pessoa de Jesus de Nazaré. Essa é a grande mensagem do Evangelho. Aquilo que os judeus tinham como esperança se concretiza na pessoa de Jesus de Nazaré e na presença do reino de Deus no mundo. É a promessa, é a realização da promessa profética do dia do Senhor. Lucas registra em 3 ocasiões especiais o que Jesus ensinou acerca dessas lições sobre o fim ou sobre o futuro. Nós já estudamos 2 delas e vamos estudar a terceira agora. Os discursos são chamados discursos escatológicos de Jesus que estão no Evangelho de Lucas. Diferentemente de Marcos e Mateus, em Lucas eles estão espalhados, né? Estão em outros trechos. Então, os discursos escatológicos de Jesus em Lucas apontam para as maneiras como podemos nos preparar melhor para o futuro que está sendo preparado para toda a humanidade. Quais são esses discursos escatológicos? Onde eles se encontram? Onde eles estão? Bom, vamos fazer um levantamento, então, lá aqui no Evangelho de Lucas, onde eles se encontram. O primeiro discurso foi quando Jesus proferiu advertências a respeito do cuidado com a vida. Está lá em Lucas 12, versos 35 a 40. Dá uma olhadinha na sua apostila, você vai dar vai verificar que nós já abordamos essa condição. O segundo discurso foi quando os fariseus o interrogaram sobre a vinda do reino de Deus.
Lucas 17, de 20 a 37. E o terceiro discurso foi durante o tal do sermão escatológico, que é esse que nós vamos estudar hoje, Lucas 21, de 5 a 36. E eu espero que a gente possa fazer uma análise um pouco mais aprofundada sobre este sermão. Mas antes disso, vamos fazer uma breve revisão do que nós já falamos sobre esses outros dois discursos escatológicos que estão aí na nossa apostila também. Depois você pode dar uma olhadinha lá e rever o que foi dito. Então, no primeiro discurso, Jesus advertiu a seus discípulos para que estejam preparados para a realidade do futuro. O futuro vem, ele vai acontecer, ele é inexorável, não tem como evitar. O futuro vem e ele, então, para isso, temos que estar preparados. Quais são as lições que a gente tem desse futuro que vem? Primeiro é que o futuro é um tempo de realização de desejos e expectativas. Tudo que a gente almeja como realização humana está no futuro, como aqueles que esperam seu Senhor voltar de um banquete de casamento, para que quando ele chegar e bater, possam abrir-lhe a porta imediatamente. Essa é a promessa que Jesus dá em Lucas 12, 36. A segunda lição é que o futuro é marcado pela continuidade do que nós construímos agora no presente. Então, tudo que eu faço hoje tem efeitos no futuro, na eternidade. Diz o texto: felizes os servos cujo Senhor os encontrar vigiando quando voltar. Eu lhes afirmo que ele se vestirá para servir, fará que se reclinem à mesa e virá servi-los. Que maravilha, não é? O Senhor, quando vier, ele vai nos servir. E a terceira lição é que o futuro exige que nos preparemos para eles. Essa talvez seja a lição mais forte de Jesus a respeito do futuro. A gente precisa estar preparado para o futuro. Mesmo que ele chegue de noite ou de madrugada, felizes os servos que o Senhor encontrar preparados. Amém, gente? Você está preparado aí para esse futuro? O Senhor está dizendo, ó, se prepara porque ele vem. Não tem como adiar, nem como antecipar, mas você só precisa estar preparado. Há mais uma lição. O futuro é marcado pela incerteza. Qual é a garantia que a gente tem que isso vai acontecer? Não sei. Nem o Pai sabe, quanto mais eu, né? Estejam também vocês preparados, porque o Filho do Homem virá numa hora em que não o esperam. Ele até compara com o ladrão da noite, né, que vem sem avisar. Então, o segundo discurso já tem outras lições. Trata da esperança messiânica. Entre os eventos escatológicos, Lucas se refere à segunda vinda de Jesus, ou parousia. No Evangelho de Lucas não tem a palavra parousia. É uma palavra grega que significa presença. Não fala diretamente sobre isso, mas sobre o dia do Filho do Homem. A parousia para Lucas é o dia do Filho do Homem, que é o dia em que Jesus virá. A vinda de Jesus ao mundo, ali como ser humano, vivendo com os homens na Palestina, era a realização do dia do Senhor. Mas quando Jesus voltar, será a realização do dia do Filho do Homem. E será repentino e são duas características importantes. A vinda do Filho do Homem será repentina e percebida por todas as pessoas, em todas as áreas da Terra. Que fenômeno deve ser esse? Naquela época era fácil entender, porque todo mundo achava que a Terra era plana. Mas agora, com a Terra redonda, como é que isso acontece? Olha, não sei, isso não é um problema meu, isso é um problema de Deus.
A palavra de Deus está dizendo que todo olho verá, todo mundo vai perceber, pois o Filho do Homem, no seu dia, será como o relâmpago, cujo brilho vai de uma extremidade à outra do céu. Todos perceberão. Jesus comparou esse dia aos dias de Noé. Comparou também ao tempo em que Ló e sua família tiveram que deixar a cidade de Sodoma. Então, dá uma olhadinha lá no discurso de Jesus em Lucas 17, 20 e 37. Ok, gente? Essas histórias de Noé e de Ló estão lá no livro de Gênesis. Se você quiser dar uma estudada, dá uma olhada com calma, que também vale a pena você compreender o que aconteceu com esses eventos que podem ser comparados com a vinda do Filho do Homem, o dia da vinda do Filho do Homem. É algo que, segundo Jesus, será equivalente, ok? Então, aí a gente pode agora entender o terceiro discurso, que é a aula de hoje. O terceiro discurso foi proferido quando Jesus e seus discípulos estavam no templo. Se você der uma olhadinha na aula passada, nós terminamos exatamente com Jesus indo ao templo com seus discípulos e vendo a maneira como as pessoas ali praticavam a sua fé. Você vai encontrar vários eventos, vários episódios, vários acontecimentos que lembram a circulação de Jesus naquele ambiente do templo. E os discípulos, depois que estavam ali, eles começaram a admirar a arquitetura, a construção das pedras enormes que eram ali colocadas muito certinhas, tudo muito bem encaixado, tudo muito bem produzido. Os discípulos admiravam a construção e os adornos da edificação e consideravam que foram feitos daquele modo para que Deus pudesse ser glorificado quando as pessoas estivessem naquele lugar. E mesmo as pessoas que estavam longe, elas podiam admirar à distância o templo de Jerusalém ali e glorificar a Deus pela magnífica construção que era, o magnífico projeto arquitetônico. Jesus aproveitou então aquela oportunidade para apresentar o seu ensinamento sobre escatologia, que é aí que entra o sermão escatológico. Então ele aproveita aquele momento da admiração do templo para dizer do que acontecerá no futuro, o sermão escatológico de Jesus. Esse discurso que nós encontramos em Lucas, capítulo 21, ele se baseia naquilo que Marcos registrou e está lá em Marcos, capítulo 13. Mas a gente vai encontrar um outro sermão famoso, uma outra versão desse sermão que é mais famosa, mais conhecida, que é a que Lucas registra nos capítulos 24 e 25, aliás, que Mateus registra nos capítulos 24 e 25 de Mateus, seu evangelho. Então, se você quiser fazer um estudo sobre a escatologia nos evangelhos sinóticos, você tem essas passagens que nós já mencionamos aqui. Em Marcos, você tem a base, que é o capítulo 13. Em Mateus, você encontra um sermão mais elaborado, que são os capítulos 24 e 25. E em Lucas, essa fragmentação em 3 passagens, sendo que a mais importante, que vamos estudar agora, é a do capítulo 21, que chamamos aqui de sermão escatológico. O sermão escatológico de Jesus em Lucas não contém, como em Marcos e como em Mateus, predições de acontecimentos futuros. Se você ler Mateus, por exemplo, você vai ficar impressionado. Ele apenas lembra atitudes que devemos ter tendo em vista o futuro. E eu acho que essa maneira de Lucas registrar é uma maneira mais humana, mais relacional,
mais ligada à nossa existência e até mesmo às nossas condições de organização de sociedade. Para Jesus, nossos sofrimentos ou perseguições não são a última palavra a respeito do cuidado de Deus sobre a nossa vida. Você não vai sofrer para sempre. Jesus lembra para nós: quando ouvirem falar de guerras e rebeliões, não tenham medo. É necessário que primeiro aconteçam essas coisas, mas o fim não virá imediatamente. Entendeu, meu irmão, minha irmã? Tem guerra, tem isso, tem aquilo. Não se preocupa, isso não é o fim. Não existe nada escatológico nisso. Isso é do dia a dia, isso é da história. A história está cheia disso. Então não tenham medo. Ainda não é o fim. Não, o fim não vai vir assim imediatamente, como muitos estão dizendo. A profecia, no entanto, alerta para um fato que deveria acontecer. Bom, aí nós temos que fazer uma contextualização histórica, porque Jesus está fazendo uma profecia do que vai acontecer em Jerusalém naqueles próximos anos. Era mais ou menos o ano 30, e no ano 70 haveria uma invasão dos romanos a Jerusalém, que é a queda de Jerusalém, como é chamada historicamente esse evento. Os romanos vieram, comandados pelo general Tito, que depois se tornou o imperador Tito. Ele então comanda uma grande tropa que invade Jerusalém e destrói o templo, destrói os palácios, destrói a cidade, incendeia tudo, matam as pessoas. Dizem os historiadores que houve tanta morte na queda de Jerusalém para os romanos, no ano 70, que na cidade de Jerusalém corriam rios de sangue pelas ruas, de tantas pessoas que foram mortas à espada e largadas ao relento. Foi uma tragédia, uma das piores tragédias que os judeus já viveram na sua história, na sua longa história de sofrimento, de lutas, de martírios que eles já passaram. Foi algo muito triste. Quando verem Jerusalém rodeada de exércitos, vocês saberão que a sua destruição está próxima. Jesus está falando desse evento do ano 70. E ele diz mesmo com toda a previsão: olha, fuja para os montes. Não fica lá não, sai fora, porque não vai escapar ninguém. Quem estiver aqui vai morrer. Dos versículos 21 ao 26, Jesus expõe um cenário de horror e destruição. Jesus previu isso no seu sermão escatológico. Entretanto, esses eventos trágicos lá da queda de Jerusalém não seriam sinais de fim do mundo, mas sim de que havia um cumprimento de uma promessa maior, que é a promessa da redenção divina. Esses sinais trágicos são sinais de que o tempo da redenção está próximo. Quando começarem a acontecer estas coisas, diz Jesus, levantem-se e ergam a cabeça, porque estará próxima a redenção de vocês. Preste atenção, porque a queda de Jerusalém é um sinal vivo de que a graça de Deus vai abençoar vocês. Se preparem, porque é a obra da redenção sendo realizada. Jesus, então, estimula algumas atitudes para que a gente se prepare para o futuro. E o sermão escatológico é essencialmente marcado por esse tipo de orientação, as atitudes diante do futuro que vem, desse futuro escatológico que está sendo preparado para nós. Eu vou anotar algumas coisas importantes e você acompanhe, por favor. Aí, se você quiser anotar, pode anotar, mas está na apostila
você pode aí também fazer anotações na sua apostila, se você a tem em suas mãos. A primeira atitude é a do discernimento. Jesus nos chama a compreender os sinais dos tempos, que é uma espécie de superação do engano. A maneira como você compreende a conjuntura presente influencia suas escolhas em relação ao seu futuro. Então, ele pede para que a gente tenha discernimento para compreender o nosso tempo, para que a gente aproveite as oportunidades hoje. Jesus diz: cuidado para não serem enganados, pois muitos virão em meu nome dizendo: sou eu, e o tempo está próximo. Não os siga, não os sigam. Olha, gente, o que tem de profetas aí dizendo. Eu lembro, eu era muito jovem, estava ainda no seminário, quando aconteceu aquela tragédia lá das mais de 900 pessoas, de um seguidor fanático que queria dizer que as pessoas tinham que se estar preparadas para o fim do mundo. E todos cometeram suicídio coletivo por causa da influência daquele fanático. E quantos fanáticos mais estão aí? Muitos fanáticos dizendo coisas surpreendentes que podem levar as pessoas ao desespero, ao medo, a situações de pânico diante do fim. E dizendo-se, inclusive, que Jesus já está voltando. Não sigam esses ensinos. Sigam o que Jesus está dizendo, principalmente aqui em Lucas, que está, assim, me parece tão claro, tão nítido para nós. A segunda atitude é a gente viver uma vida de testemunho. Nossas lutas e aflições são sempre oportunidades para dar testemunho do cuidado de Deus sobre a humanidade. Outro dia li um teólogo alertando para a vinda da perseguição aos cristãos. Olha, gente, que vem a perseguição, eu não desejo isso, mas a perseguição não é sinal do fim, porque os 2000 anos de história do cristianismo é um tempo de história de perseguição. Não houve em nenhum tempo da história do cristianismo um tempo sem perseguição. Neste exato momento em que nós estamos falando, cerca de um terço dos cristãos no mundo estão vivendo debaixo de perseguição. E alguns deles vivendo debaixo de perseguição violenta, sendo martirizados. Prestem atenção nesse tipo de realidade, porque quando a perseguição vem, isso não é uma tragédia para nós, ainda que seja dolorosa. É, na verdade, uma oportunidade da gente dar o testemunho da nossa fé, da nossa confiança no poder de Deus, na firmeza da nossa confiança no poder de Deus. Jesus diz: mas antes de tudo isso, prenderão e perseguirão vocês. Isso está acontecendo durante 2000 anos. Então os entregarão às sinagogas e prisões, e vocês serão levados à presença de reis e governadores, tudo por causa do meu nome. Será para vocês uma oportunidade de dar testemunho. Se você ler o livro de Atos, você vai encontrar isso. Lucas dizendo da perseguição que Paulo sofreu quando ele foi preso em Jerusalém e trazido para Roma para ser julgado. Olha que coisa interessante. Mas Paulo entendeu que cada situação, cada momento era uma oportunidade de dar o seu testemunho, de falar do amor de Deus. Então a perseguição é ruim? Claro que é, ninguém gosta. Eu não desejo isso para ninguém. Mas se acontecer, meu irmão, não lamente. Peça a Deus força para que você possa testemunhar da graça e do amor de Deus. A terceira atitude é a atitude do florescimento.
a maturidade, de você amadurecer sua vida, de tornar-se uma pessoa mais frutífera naquilo que você realiza. O tempo que antecede o fim não é de tragédia. Preciso ressaltar isso, mas de oportunidade para aperfeiçoar nossas relações com Deus e com o outro. Então, o tempo do fim, se isso te preocupa, e deve preocupar de fato, não é para você ter medo, mas para você aprofundar a sua experiência de Deus, o seu testemunho, o seu relacionamento com as pessoas, principalmente com a sua família. E ele lhes contou então uma parábola. Observem a figueira e todas as árvores. Quando elas brotam, vocês mesmos percebem e sabem que o verão está próximo. Isso é uma metáfora muito importante. A metáfora da figueira, meus amados irmãos e irmãs, a metáfora da figueira é uma metáfora importante. Sabe o que significava a figueira? A figueira era a representação do povo de Deus. Então é como se Jesus dissesse: observe o povo de Deus, olha para o povo de Deus, porque assim como a figueira vai começando a brotar os seus frutos na chegada do verão, também os cristãos, o povo de Deus, ele vai frutificar, ele vai produzir frutos. Então vejam isso acontecer, observem o povo de Deus, observem a igreja como ela está reagindo, como ela está crescendo, como ela está alcançando pessoas, como que ela está vivendo o evangelho no mundo. Prestem atenção nisso, porque é esse o fluxo da história com o qual Deus está trabalhando e que vai levar a história da humanidade ao seu final. Quarta atitude, a esperança, que é uma das lições mais profundas da escatologia. Jürgen Moltmann escreveu uma teologia da esperança baseada exatamente nessa expectativa escatológica. A escatologia de Jürgen Moltmann é uma escatologia da esperança, que eu acho que ela é muito, muito oportuna para esses dias atuais. A esperança é o que nos encoraja a colocar o nosso foco nas promessas divinas. Jesus diz: o céu e a terra passarão, mas as minhas palavras jamais passarão. Quinta atitude, a perseverança. Segundo essa perspectiva de Jesus, tudo que Deus espera de seus filhos é que permaneçam fiéis até no tempo da adversidade. Que você possa se apresentar como fiel naqueles dias mais difíceis. Será que você está preparado para isso? Será que você só consegue ser fiel na época da facilidade? Jesus quer que a gente seja fiel em meio às adversidades, se elas vierem a acontecer. Estejam sempre atentos e orem para que vocês possam escapar de tudo o que está para acontecer e estar de pé diante do Filho do Homem. Orem por isso. Orem para que vocês estejam preparados para o futuro que o Senhor está reservando para nós. O que é que o futuro nos espera? Nós precisamos estar preparados para ele. Há grandes coisas que Deus tem preparado para nós, mas também a história, ela é trágica, ela pode apontar para um fim trágico, sim, para acontecimentos catastróficos, para guerras, para conflitos, para dissensões, perseguições. É possível? Claro que é. 2000 anos de história, nós não conhecemos outra coisa a não ser isso. Mas a promessa do Senhor é que ele virá e buscará aqueles que são seus. Vamos colocar em prática, então, essa lição em nossa vida? Eu preparei um parágrafo para a gente pensar nisso.
Os eventos escatológicos das Escrituras são promessas divinas que servem para nos fortalecer em tempos difíceis. Por que essas coisas estão na Bíblia, se elas não são tão trágicas como esses prognosticadores falam? É porque o Senhor quer nos fortalecer. É uma mentalidade diferente do nosso tempo. Ah, mas não seria mais fácil de falar de flores, de falar de pôr do sol, falar do novo dia? Não seria mais fácil? Mas na perspectiva daqueles autores da época, isso era esperança. Isso era novidade de vida. Isso era consolador. Essas palavras de encorajamento que nós encontramos. O dia difícil vem, meu irmão, minha irmã, independente de você gostar ou não, ele virá e a gente precisa estar preparado para ele. Não precisamos ter medo, mas aproveitar o tempo que ainda temos para pôr em ordem nossa vida como pessoas no mundo. Esse é o tempo. O que eu faço com o meu futuro? Esperança. E o que eu faço com o meu presente? Perseverança. Perseverança e esperança. É assim que a gente lida com o nosso futuro. Um versículo para a gente guardar. E perseverando que vocês obterão a vida. Ou melhor, eu esqueci do verbo, né? É perseverando que vocês obterão a vida. Amém? Deus abençoe o estudo da sua palavra e que isso tenha servido de encorajamento para você. Feche seus olhos, fale com Deus, vamos orar ao Senhor. Senhor Deus, eterno Pai, muito obrigado, Senhor, por esta lição nesta manhã. Muito obrigado pela tua palavra, Senhor, pelo teu amor, pelo teu cuidado, pelo teu carinho sobre nós. E guia a nossa vida, Senhor, para que a gente possa estar preparado para esse tempo, para nos encontrarmos com o Senhor um dia. Sabemos, ó Deus, pela tua palavra, podemos ter a certeza de que esse dia virá e que isso seja para nós sinônimo de esperança e não de medo, sinônimo de alegria e não de tristeza. Mesmo que a gente passe por situações difíceis, que o Senhor nos encoraje, que o Senhor nos fortaleça, que o Senhor console o teu povo, em nome de Jesus. Amém. Amém, meu irmão, minha irmã. Muito obrigado pela sua companhia aqui com a gente. E espero que esse estudo tenha feito bem para vocês. Logo mais teremos a mensagem. Só que neste primeiro domingo do ano de 2025, nós vamos mudar a estratégia da transmissão da mensagem. Elas serão feitas através do canal pessoal do pastor Irênio. Então procura na internet Irênio Chaves e você vai poder acompanhar a mensagem de todos os domingos à noite para acompanhar. Por que eu vou fazer isso? É porque eu gostaria de aumentar o número de visitantes, de visualizações e de pessoas que frequentam o meu canal. Então, nós vamos trabalhar com 2 canais. O canal da igreja, com estudo bíblico à distância, e o canal do pastor Irênio Chaves nas mensagens, na proclamação da mensagem. Então, eu vou colocar nas redes sociais como vai ser, você poderá acessar, é só entrar no link. E se você sentir o desejo, curta, siga o meu canal no YouTube para que a gente possa alcançar o maior número de pessoas possível. É simplesmente por isso. É porque, como eu tenho um número maior de seguidores no YouTube, o nosso objetivo é alcançar mais pessoas com a mensagem do Evangelho. Um bom domingo na presença do Senhor. Que Deus o abençoe, que Deus a abençoe ricamente.